Meus prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Bom, acho que o momento é oportuno para a gente revisitar o assunto santuário celestial, inclusive sob a ótica da teologia adventista, né? E ver o que a Bíblia diz a respeito. Eu já gravei muito sobre essa questão, santuário celestial, juízo investigativo, mas sempre é bom a gente revisitar o tema porque a gente pode abordar um detalhe novo, a gente pode elucidar um prisma que alguém não conseguiu apreender ou perceber. Então é sempre bom a gente estar visitando o tema. A Igreja Adventista vai afirmar o seguinte: olha, a cerimônia do dia da expiação, que era realizada uma vez por ano lá no tabernáculo terrestre ou santuário terrestre, ela é tipo do que Jesus estaria fazendo hoje no santuário celestial. No santuário terrestre, no tabernáculo terrestre, no dia da expiação, purificava-se o povo e o santuário. E o que Jesus está fazendo ora no céu, no santuário celestial hoje, desde 22 de outubro de 1844, é justamente também purificar o santuário celestial. E um dos textos que eles gostam de citar para chancelar esse postulado é o que se encontra aqui em Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Tais sacrifícios quando e onde? No dia da expiação. No dia da expiação eram realizados vários sacrifícios, certo? E era no dia da expiação que o santuário e o povo eram purificados. Então o escritor de Hebreus está dizendo, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Então quer dizer que há coisas a serem purificadas no céu? O Adventista diz, olha, não somos nós que estamos dizendo, a Bíblia está dizendo isso, né, que há coisas que precisam ser purificadas com sacrifícios superiores em relação àqueles que eram praticados no tabernáculo ou santuário terrestre, certo? Diante disto, e com base em vários textos, especialmente em Daniel 8,14, Levítico 16 e vários textos aqui de Hebreus, a Igreja Adventista vai afirmar que esta purificação do santuário começou em 22 de outubro de 1844. E o que Jesus está fazendo então a partir de 22 de outubro de 1844 no santuário celestial? Vejamos o que diz Ellen White. Veja que eu vou enfocar aqui, enfatizar um aspecto apenas dessa questão que servirá para ampliar o nosso entendimento a respeito de toda ela, tá? Ellen White, aqui em Grande Conflito, página 483, ela diz o seguinte: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Ela está afirmando aqui, de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Aí ela diz aqui: quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Então, segundo esse relato de Ellen White, dá para a gente começar a entender, segundo o ponto de vista adventista, o que é que Jesus está fazendo ora no céu, no santuário celestial. Ele está fazendo um juízo que eles chamaram investigativo, onde ele vai examinar os nomes de todos aqueles que professaram crer nele, desde Adão até os nossos dias, começando pelos mortos, como ela mesma diz aqui, e encerrando com os vivos, né? Então ele examina minuciosamente o caso de cada um, de todos os que creram em Jesus. E aí ele vai fazer o quê? Ou ele vai aceitar nomes, né? Ou seja, vai chancelar a salvação deste, ou ele vai rejeitar nomes, ou seja, ou ele vai chancelar a perdição desses. Então o que Jesus estaria fazendo hoje no céu é esse, em resumo, é esse trabalho de purificação, que a igreja chama de juízo investigativo, onde Jesus aceita nomes, esses estão salvos, e onde Jesus rejeita nomes, esses estão perdidos. Certo? Então, segundo Ellen White aqui, quais são, ou por que as pessoas ou nomes são rejeitados no santuário celestial hoje?
nessa suposta obra que Jesus estaria fazendo lá. Por que os nomes são rejeitados? Ela diz aqui, ó. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Então é por isso que um nome é rejeitado. Pecados para os quais não houve arrependimento nem perdão, certo? Então esses que não confessaram seus pecados, portanto, não confessaram porque não se arrependeram, não é? Então eles terão os seus nomes rejeitados por Cristo lá no santuário celestial, quando Jesus passar pelos seus nomes. É interessante ler o que ela diz mais aqui, para a gente fixar esse entendimento, não segundo a nossa ótica, né? Porque a gente recebe a acusação aqui de que a gente está fazendo cotovelologia, falando pelos cotovelos, coisa que a gente não sabe, né? Aqui a página 486, um pouco à frente, no grande conflito, ela diz assim: pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ela diz mais aqui: nossos atos, palavras e mesmo nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso ao ser decidido o nosso destino para a felicidade ou para a desdita. Ainda que esquecidos por nós, darão seu testemunho para justificar ou condenar. Então, só para reforçar o que ela havia dito ali na página 483. Pecados não confessados, porque não foram pecados pelos quais as pessoas que os cometeram se arrependeram. Por isso eles não foram confessados. Eu só posso confessar o pecado se eu me arrependo desses mesmos pecados. Certo? Então ela está falando que os nomes dessas pessoas que serão rejeitadas ali no juízo investigativo, que ora, segundo a Igreja Adventista, está se realizando lá no céu, serão rejeitados porque tiveram seus pecados não confessados e, portanto, não se arrependeram, né? Inclusive aqueles pecados que foram esquecidos. Ela diz aqui a página 487. Portanto, meu irmãozinho adventista, que porventura esteja assistindo esse vídeo, se você tem algum pecado do qual você não se lembra mais e que você se esqueceu de confessar a Deus, você está perdido. Você está perdido. Aí eu te pergunto, você tem consciência, convicção de que todos os seus pecados foram devidamente confessados? Não é chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados, portanto eu peço perdão por todos os meus pecados. Não é isso. Cada caso será minuciosamente investigado, diz Ellen White. E se houver um pecado para o qual não houve arrependimento e nem perdão, inclusive porque você se esqueceu de confessá-lo, né? Você será condenado, meu irmão. Você estará perdido. Em suma, em resumo, é isso. É isso que Jesus está fazendo ali no Santuário Celestial, hoje, segundo a teologia adventista. Muito bem, vamos agora ler um trecho de um grande teólogo adventista, não sei se está vivo ainda, é o Frank Holbrook, deste livro aqui, Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Até o título do livro é falso, né? Porque Jesus não está realizando sacerdócio expiatório no céu, né? O livro já é falso a partir do seu título, né? Aí o Frank Holbrook, um teólogo proeminente da igreja, diz aqui o seguinte: olha, o principal rito do dia da expiação, conforme vimos, prefigurava o juízo final escatológico. É preciso agora chamar a atenção para o fato de que o rito tinha a ver com o professo povo de Deus, Israel, e não com as nações não judaicas ao redor dele. Aí ele diz aqui, ó, até aqui está tudo bem, né? Nesse dia especial, que dia? Dia da expiação. Nesse dia especial fazia-se distinção de duas classes de israelitas. Olha só, escute isso aqui. Fazia-se distinção entre duas classes de israelitas. Primeiro, uma classe que durante todo o ano havia se arrependido de seus pecados, confessando-os pelas ofertas de sacrifícios especiais e que conservava agora sincero espírito de contrição durante o dia da expiação. Esse é o primeiro grupo. Esse grupo havia confessado seus pecados durante o ano. Ou seja, então, segundo o entendimento adventista, os seus pecados já haviam sido transferidos para onde? Para o santuário, lá para o tabernáculo. E o segundo grupo?
Outra classe que não havia se arrependido de suas faltas, confessando-as, ou que havia apostatado e agora se recusava a humilhar-se diante de Deus em exame de coração e contrição. Então essa era a outra classe. Essa outra classe não havia se arrependido de seus pecados e, portanto, não os havia confessado. Por conseguinte, seus pecados, que não foram confessados, não foram transferidos para o santuário, para o tabernáculo. Por que não foram transferidos? Porque eles não foram. Esses não se arrependeram e não confessaram os seus pecados. Por isso eles não foram transferidos para o santuário, segundo o entendimento adventista. Entendem? Estão entendendo o mecanismo aí? E até aqui está tudo certo. Até aqui está tudo certo, com exceção da questão da transferência de pecados, está tudo certo, né? Aí ele arremata o pensamento dizendo o seguinte: olha, os primeiros, que primeiros? Aqueles que confessaram seus pecados durante o ano. Os primeiros criam que os pecados confessados e a responsabilidade haviam sido removidos do santuário e figuradamente postos sobre o bode Azazel, que era levado para perecer no deserto. Os últimos eram eliminados do povo de Deus e executados. Muito bem, então vocês estão percebendo que o Frank Holbrook está deixando claro aqui que os únicos que participavam, que tinham participação no dia da expiação, era o povo de Israel. Só que dentro do povo de Israel havia duas classes. Uma que havia confessado seus pecados durante o ano, portanto esses pecados foram transferidos para o santuário, vai dizer a teologia adventista. E essa outra classe não se arrependeu dos seus pecados, portanto não os confessou. Por conseguinte, os seus pecados não foram transferidos para o santuário, para o tabernáculo. É óbvio que para esses não haveria perdão. Eles não pediram perdão, não se arrependeram dos seus pecados, não pediram perdão. Como é que Deus vai perdoar, né? Esses que não se arrependeram, portanto não pediram perdão, não sentiram necessidade de perdão. É óbvio que Deus não tinha nada a ver com esses, né? Então ele faz questão de pontuar isso aqui, com exceção, disse, da transferência de pecados, está tudo correto, né? Está tudo certo. Aí ele vai dizer o seguinte aqui na frente, a página é 192. O que eu li está na página 185, tá? Aqui na página 192, escute o que o Frank Holbrook vai dizer aqui. Na fase pré-advento do juízo final, fase pré-advento do juízo final é o juízo investigativo, tá? Iniciado no céu em 1844, o verdadeiro povo de Deus deve ser confirmado e conservado no livro da vida e os falsos crentes devem ser removidos. A coisa começa a ficar estranha a partir daqui, né? Deus inscreveu no livro da vida o nome de falsos crentes. Olha só como é interessante isso, né? O Deus onisciente escrevendo no livro da vida o nome de falsos crentes para depois ter que removê-los de lá. É interessante isso, né? O tribunal deve condenar o chifre anticristo, despojando-o do seu domínio e decretando sua destruição. Ele está fazendo uma referência a Daniel 7,26. E ele está dizendo que esse chifre anticristo, descrito aqui em Daniel 7,26, participará do juízo investigativo. Esse mesmo tribunal deve entregar o reino e o domínio do mundo para sempre a Cristo, o Filho do Homem, e a seu verdadeiro povo. Aí ele cita Daniel aqui, 7. Bem, se tudo isso ocorrer, então podemos sugerir vigorosamente que Satanás, o verdadeiro poder por trás do anticristo, e o usurpador do domínio deste mundo, também será investigado nesse inquérito judicial pré-advento. Então, o Frank Holbrook, a página 192 do seu livro, Mentiroso, está dizendo que o próprio Satanás vai passar pelo juízo investigativo. Gente, há ou não há uma incoerência, não vou nem chamar de contradição, há ou não há uma incoerência aqui? Não há alguns pontos de tensão entre Ellen White, entre o que Ellen White diz e o que o Frank Holbrook diz, afirma no seu livro? Há ou não há? Ficou claro isso, não ficou? Porque Ellen White diz que todos os que creram em Jesus é que participarão desse juízo investigativo, né? E aqueles que não tiveram seus pecados arrependidos e, portanto, não se arrependeram dos pecados e, portanto, não os confessaram, terão seus nomes rejeitados agora no juízo investigativo. Bom, a questão maior é, se no dia da expiação, os únicos pecados para os quais havia perdão eram os pecados do verdadeiro Israel, que durante o ano os havia confessado e que, segundo a ótica adventista, haviam sido transferidos para o santuário. Portanto, só havia aceitação no final da cerimônia dia da expiação. Só havia aceitação.
Não havia rejeição ali. Por que que não? Porque os únicos pecados considerados no dia da expiação eram os pecados que haviam sido transferidos para o santuário, por conta do arrependimento e perdão dos pecadores. Os pecados dos ímpios que não eram confessados e, portanto, não eram transferidos para o santuário, para o tabernáculo, lá atrás, como é que eles poderiam ser tratados ali se eles não foram confessados e, portanto, não transferidos? Vocês estão entendendo? Estão entendendo o problemão que há aí nessa questão? Agora fica a pergunta, se Jesus aceita nomes e rejeita nomes agora no juízo investigativo, segundo a Igreja Adventista, o dia da expiação é um tipo desse juízo investigativo. Como é que Jesus pode purificar, ou seja, rejeitar, ele purifica o nome daquele que confessou os pecados, tudo bem. Mas ele vai rejeitar o nome de quem? De quem não teve seus pecados confessados. Ellen White diz aqui. Ellen White diz aqui. Que os nomes das pessoas que serão rejeitados foram porque os seus pecados não foram confessados. Inclusive porque foram esquecidos. Muitos foram esquecidos. Então Jesus tem que rejeitar. Mas como que o nome desses que não confessaram seus pecados, inclusive muitos porque esqueceram, estão fazendo hoje lá no Santuário Celestial? Como é que eles entraram lá? Como é que o nome deles entrou lá? Se no dia da expiação, os únicos pecados confessados eram aqueles que tinham sido confessados ao longo do ano. Por uma simples razão, os ímpios não confessaram seus pecados e, portanto, não tiveram seus pecados transferidos para o tabernáculo. Como é que eles poderiam participar das bênçãos do dia da expiação se os pecados pelos quais eles não se arrependeram, portanto, não confessaram, por conseguinte, não foram transferidos para o santuário? Como é que poderia haver, como é que Deus poderia julgar a questão desses, já que eles não se arrependeram e não confessaram seus pecados? Como é que Deus poderia agir no caso deles? É lógico que não havia condições de agir. Portanto, no dia da expiação só havia aceitação. Por quê? Porque Deus considerava ali, no dia da expiação, os pecados de quem durante o ano haviam confessados, e esses pecados, segundo o entendimento da Igreja Adventista, haviam sido transferidos para o santuário. Estes eram os únicos pecados a serem considerados. Os pecados do verdadeiro crente em Cristo Jesus, digamos assim. Ou seja, o falso crente não será... E não é, assim como ele não era julgado no dia da expiação, o falso crente não pode ser julgado agora, como afirma a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que não mesmo? Por que não mesmo? Porque ele não confessou os seus pecados. Se o cerimonial típico dia da expiação é um tipo do que Jesus está realizando hoje no Santuário Celestial, como é que pode aparecer o nome agora no Santuário Celestial de alguém que não confessou os seus pecados, ora bolas? Como é que Jesus agora pode aceitar nomes, que é o normal, mas rejeitar nomes? Mas como? O que esses falsos crentes estão fazendo nos livros dos céus, se eles não tiveram seus pecados confessados? Muitos porque esqueceram. O que eles estão fazendo lá? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Eu não vou chamar de contradição não, mas a grande incoerência. Né? E tem mais, o Frank Holbrook está dizendo que Satanás também vai ser julgado agora no juízo investigativo, inclusive como pessoa corporativa, ou seja, Satanás é o pai de uma organização religiosa, que eu não vou citar o nome aqui, mas quem sabe o que os adventistas pensam a respeito das igrejas protestantes e da igreja católica, saberá muito bem deduzir o que isso significa. Satanás, enquanto pessoa corporativa, também será julgado agora no juízo investigativo. Eu pergunto como? Como Satanás poderá ser julgado agora no juízo investigativo? Inclusive essa corporação que Satanás criou, essa corporação religiosa, se eles nunca foram filhos de Deus de verdade. Sabe por que ele faz isso, essa assunção, essa afirmação? Porque a Igreja Adventista sustenta que o bode Azazel, aquele bode que permanecia vivo e que carregava os pecados do povo, vamos dizer isso aqui, é um símbolo do diabo. Olha aqui, Levítico 16, vamos ler aqui alguns textos em Levítico 16 para a gente não ficar enrolando demais aqui o vídeo. Vamos ler a partir do verso 20 aqui. Depois de fazer expiação pelo santuário
pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. Gente, é óbvio que isso aqui acontecia depois que o bode, que era morto, era devidamente morto e o sangue era aspergido ali para dentro do santuário. Você vai ver isso a partir do verso 15 aqui do capítulo 16, certo? O foco aqui é discutir o seguinte: os pecados que eram perdoados eram os pecados que o verdadeiro crente, filho de Israel, confessava. E a igreja adventista afirma que esses pecados que eram confessados eram transferidos para o santuário. Portanto, os únicos pecados que podiam profanar o santuário, conspurcar o santuário, eram os pecados do verdadeiro Filho de Deus. Era com esses pecados que Deus ia lidar e, evidentemente, purificar o seu povo desses mesmos pecados. Através do quê? Da morte, das mortes principais, dos animais principais. O bode e outros animais eram mortos também, o novilho era morto, o carneiro era morto. Mas a morte primária, a morte mais importante, do animal mais importante aqui, era a morte do bode. Esse bode era um símbolo de Cristo, morrendo pelos pecados do povo. Certo? Então veja, esse bode não recebia a confissão de pecados. Por que ele não recebia a confissão de pecados? Porque ele não poderia morrer em prol do povo tendo pecados. É um símbolo de Jesus, que morreu assumindo os nossos pecados, mas sem cometer pecado. Certo? O bode vivo também é símbolo de Jesus, porque é Jesus que carrega os pecados do povo. Mas a igreja vai afirmar, inclusive o Frank Holbrook, coloca Satanás na cena do juiz investigativo agora no céu, porque a igreja afirma que o bode que permanecia vivo, que era chamado de bode Azazel, o bode emissário, era símbolo do diabo. Porque a igreja vai afirmar que, no final de tudo, Jesus vai depositar todos os pecados pelos quais ele morreu e já os perdoou, do seu povo, sobre Satanás. Olha que lindo. Olha que coisa estúpida. Olha que coisa grosseira. Isso é uma blasfêmia. Por que é blasfêmia? Porque a Bíblia diz que o único que carregaria os nossos pecados é Cristo. E Jesus morre por conta desses pecados. Pecados de quem? Do seu povo, o seu verdadeiro povo. Jesus não tem compromisso com falso crente, não. Jesus não tem compromisso. Aí alguém pode dizer o seguinte: mas vem cá. Quer dizer que o povo de Israel, os únicos que eram beneficiados no dia da expiação, eram os que confessavam os seus pecados? Sim. E os demais, que eram o povo de Israel também? Gente, faziam parte do povo de Israel de modo genético, sanguíneo, não é? Mas não do modo espiritual. Eram falsos crentes, falsos filhos de Deus, falsos israelitas. E como é que a gente pode provar isso? É simples. Paulo, em Romanos capítulo 9, ele vai deixar bem claro o seguinte, abre em Romanos capítulo 9. Ele vai dizer o seguinte, olha: não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Nem todos descendentes de Israel são israelitas verdadeiros, são filhos verdadeiros de Abraão ou de Deus. Então, não adianta invocar isso. Não adianta você invocar isso. Quer dizer, então, que Deus escreveu no livro da vida o nome de um falso crente. O crente, esse crente é falso. Ele não é verdadeiro. E Deus, então, escreveu o nome dele no livro da vida. Para depois ter que apagar. É interessante isso, né? É interessante isso. Porque Ellen White, como nós lemos aqui, ela diz aqui, olha, vou ler de novo, página 483. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes.
Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento e nem perdão, lembra-se do dia da expiação? Quem que não se arrependeu e quem que não confessava? O falso israelita, o falso crente. Aí ele diz aqui, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Vocês concordam comigo que esse aqui, que terá supostamente seu nome rejeitado, apagado do livro da vida agora por ocasião do juízo investigativo, vocês concordam comigo que esse adorará a besta? Inclusive, né, levando-se em consideração o conhecimento, os postulados adventistas sobre esse assunto. Concordam comigo? Se esses que tiveram seus nomes apagados do livro da vida, segundo Ellen White, por não terem confessado seus pecados, seus nomes passarão agora no juízo investigativo e Jesus vai rejeitar os seus nomes porque seus pecados não foram confessados, portanto não tem perdão para eles. Seus nomes serão, ele rejeitará essas pessoas e apagará os seus nomes do livro da vida. Vocês concordam que essas pessoas vão adorar a besta ou não? É óbvio que essas pessoas adorarão a besta, seguirão a besta, não é verdade? Essas adorarão a besta. Essas receberão o sinal da besta. Mas olha só como agora sim, é um negócio contraditório, se choca, né? O entendimento bíblico. Aí você vai para Apocalipse 13, primeiro. Abra comigo aí Apocalipse 13, versículo 8. E diz assim, olha. E ela será adorada, está falando da besta, por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Espera um pouquinho. Rebobina aí. Ellen White diz que Jesus aceita nomes, mas que rejeita nomes, agora no juízo investigativo no Santuário Celestial. E ela diz que os nomes desses a quem ele rejeita serão omitidos do livro da vida. Portanto, eu estou fazendo uma assunção que é natural fazer, uma afirmação que é natural fazer. Esses que terão seus nomes supostamente rejeitados agora no suposto juízo investigativo, eles adoraram a besta, não vão? Não vão adorar a besta? Rejeitaram Jesus? Para onde que eles vão? Só existem dois caminhos. Eles vão adorar a besta, não vão? Tiveram seus nomes apagados do livro da vida. Mas a Bíblia está dizendo que quem adorará a besta nunca teve seus nomes inscritos no livro da vida. Como é que fica a situação agora, Igreja Adventista? Como é que fica a situação? E ela será adorada, olha aqui, a besta, por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Esses que adorarão a besta nunca tiveram seus nomezinhos escritos no livro da vida, teologia adventista. Como é que Deus, onisciente como Ele é, vai escrever o nome no livro da vida de um falso crente, de um falso filho dele, para depois ter que apagar? Que lógica é essa? Aí eles vão citar o quê? Êxodo 32, né? Apagarei do meu livro todo que pecar contra mim. Então o nome de todo mundo vai ser apagado, porque todo mundo peca, inclusive você, que é adventista, peca. Você que tem 50 anos de adventista, já deixou de pecar? Responda. Não para mim, para Deus. Já deixou de pecar? Cometer atos pecaminosos? Porque senão, meu amigo, você está ferrado. Porque, segundo a interpretação adventista de Êxodo 32, Deus riscará do seu livro, onde o texto não afirma que é livro da vida, riscará do seu livro todo aquele que pecar contra ele. Olha, quem é que não peca? A Bíblia diz que todo homem peca. Eclesiastes 7:20, 1 Reis 8:46, né? Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 8 a 10. Não há ninguém que não peque, meu irmão. E se Deus está dizendo que riscará do seu livro, que a Igreja Adventista diz ser o livro da vida, mas o texto não fala livro da vida, todo que pecar contra ele, então está todo mundo ferrado. Vamos jogar a Bíblia fora e todo mundo viver as nossas vidas, cada um do jeito que quiser, porque não há salvação. Todo mundo peca. Estou analisando segundo o entendimento de vocês, adventistas. Não segundo o meu, porque eu sei que o texto de Êxodo 32 não se refere, não se trata de livro da vida. O próprio Apocalipse está deixando claro que quem vai adorar a besta agora nos últimos dias, que vocês afirmam ser o Papa, que é outro engano de vocês, nunca teve seus nomes escritos no livro da vida, para poderem serem apagados depois.
Olha o capítulo 17. Apocalipse 17, verso 8. Vou ler a segunda parte. Ai, ai. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Quem é que vai admirar a besta de modo cultico, espiritualizado? Todos os que não tiveram seus nomes no livro, escritos no livro da vida. E aí, como é que fica a teologia adventista concernente a aceita-se nomes, rejeita-se nomes agora no santuário celestial? Como é que fica? É por essas e outras que eu gostaria de encarar na RIT TV ou em qualquer outro lugar esse ex-pastor sabichão metido a besta que acha que eu tenho medo dele. Eu não tenho medo de gente mentirosa, de gente que usa como arma a mentira. Por que não? Porque eu estou justamente com a espada do Espírito, que é a palavra da verdade. A palavra da verdade está aqui, ó. Eu não tenho medo da mentira. Quer me encarar lá na RIT TV? Era só eles me convidarem para ir à RIT TV que eu iria, mas eles não vão me convidar, né? Eles não vão me convidar. Eu estou aqui em Goiânia, eles convidam gente que está lá em São Paulo, evitar custos, evitar gastos, né? Eles não vão me convidar. Eles convidam gente que tem lá mestrado, bacharelado. Eu ainda não terminei meu curso ainda. Quem sabe se eu terminar meu curso eles não me chamam? Quem sabe quando eu terminar meu seminário de teologia eles vão me chamar? Eles podem me chamar. E se eles me chamarem, eu quero enfrentar é você, ô sabichão. Quero enfrentar Leandro Quadro, Sérgio Monteiro, não. Quero enfrentar é você que eu quero enfrentar lá. Aí eu quero ver se eu vou tremer diante da sua presença. Quero ver se eu vou tremer diante da sua presença. Eu não tremo diante da presença de instrumentos da mentira. Mentira do diabo. Eu pertenço ao lado vitorioso dessa questão, que é o lado que está com a palavra da verdade, não com a palavra da mentira. Tá? A Igreja Adventista é uma igreja que possui uma teologia em muitos aspectos corrupta e mentirosa. Eu já afirmei isso dezenas de vezes aqui na TV Caminho Livre e vou continuar afirmando isso. Pelo poder do Espírito Santo de Deus eu afirmo isso. Agora, eu não vou chegar ao cúmulo de dizer que todas as doutrinas sustentadas pela Igreja Adventista estão erradas. Como tem um jovem aí espalhando isso, dizendo que o Espírito Santo revelou para ele que todas as doutrinas da Igreja Adventista estão erradas. Mentira também. Isso é mentira. O Espírito que revelou isso para esse jovem não é o Santo. É outro Espírito, menos o Santo. Porque nem todas as doutrinas sustentadas pela Igreja Adventista estão erradas. Eu mesmo ainda sustento duas doutrinas sustentadas por eles. A questão do sono da morte, ou seja, eu sou um aniquilacionista convicto. E sou um crente na doutrina da Trindade convicto. Durmam com esse barulho. Durmam com esse barulho. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para pregar a verdade. Estou aqui para falar a verdade. E aquilo que é verdade eu falo. Aquilo que não é, eu expulso em nome de Jesus. É simples assim. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora, você que tem um compromisso com a verdade, com o Evangelho, com a graça, com o Senhor Jesus. É em nome dele que eu rogo estas bênçãos de Deus Pai. Amém.